Bora te atualizar também sobre novas exigências feitas por Memphis Depay para assinar novo contrato com o Corinthians. Wesley abrindo mão de salário para jogar no Cruzeiro. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima semana para todos vocês. E o Wesley abriu mão de cerca de 800 mil reais por mês para virar jogador do Cruzeiro. O atacante, revelado no Corinthians, que pertence ao Al Nassr, tem tudo acertado. Ele chegou até a se colocar à disposição para a partida de quarta-feira contra a Chapecoense, mas não vai haver tempo hábil para a inscrição do jogador. De qualquer forma, dá para contar que o Wesley, na Arábia Saudita, tem direito a 2 milhões de reais por mês de salário. No Cruzeiro, ele vai receber 1 milhão e 200 mil. Esses 800 mil, ele abriu mão e não vai ganhar. Importante contar ainda que desse 1,2 milhão a que terá direito o Wesley, a maior parte será paga pelo Cruzeiro e uma outra parte será bancada pelo time saudita. Importante registrar que o Wesley teve de abrir mão de dinheiro para voltar ao Brasil. Essa foi a condição imposta por todos os times com os quais ele negociou por aqui. Vale a lembrança de que antes de fechar com o Cruzeiro, o Wesley já havia dito sim para o Cruzeiro, mas se acertou com o Corinthians. O negócio do Timão caiu por conta de 3 transfer bans. O Corinthians tem 3 punições que ele não sabe ao certo quando serão pagas para que possa voltar a inscrever atletas. Além do Wesley, que é aguardado nas próximas horas em Belo Horizonte, Lúcio Rodrigues também foi contratado e chega nessa terça-feira, atleta uruguaio que já foi do Bahia e pertence ao Neon. O time saudita está emprestando o Lúcio por uma temporada. Cruzeiro que ficou no 0-0 contra a Chapecoense e muita reclamação dos atletas do Cruzeiro em relação ao gramado sintético da Arena Condá. Hora de falar sobre as exigências de Memphis Depay para a assinatura do novo contrato com o Corinthians. Memphis é aguardado nas próximas horas para a realização de exames médicos e assinatura de um contrato por 2 anos. Mas ainda existem alguns pontos que estão sendo batidos entre as partes. O Memphis, por exemplo, exigiu uma ajuda de custo de 250 mil reais por mês, e o Corinthians aceitou. O Memphis também quer um camarote na Neoquímica Arena, algo aprovado pelo Timão. O holandês solicitou também que a Arena Alvinegra seja liberada para ele em 2 dias para a realização de eventos, com 50% da receita desses eventos destinada a seu staff. O Corinthians também disse sim. Agora é que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. O Memphis quer um percentual do prêmio em caso de título do Mundial de Clubes de 2029. Com observação importante, ninguém tem certeza de que o Memphis estará no Corinthians no Mundial, se é que o Corinthians vai disputar o Mundial. O Corinthians não aceitou esse pedido. O Memphis ainda está exigindo 20% do prêmio de cada conquista. Ganhou a Copa do Brasil, CBF destina tal valor para o Corinthians. O Memphis ficaria com 20%. O Corinthians já deixou bem claro que não aceitará esse tipo de exigência. E diante desse cenário, ainda estamos aguardando os últimos detalhes desse acordo. O Memphis chegou a postar foto num avião, dando indícios de que estava a caminho do Brasil. Semana absolutamente decisiva sobre o tema Memphis Depay. Importante registrar que as informações sobre os privilégios e exigências feitas pelo Memphis foi divulgada pelo site Gazeta Esportiva. Boa notícia do Timão. Boa, eu acho que eu vou ficar te devendo, Paulão. Domingo de derrota, 2-0, derrota difícil de ser revertida para o Internacional. A verdade é que o Corinthians vai precisar vencer por 3 gols para passar para a próxima fase. Sobre Memphis Depay. O Memphis postou uma foto viajando, tá? Dentro do avião, com um Pokémon. Então imagina-se que ele esteja vindo ao Brasil. Imagina-se, né? O que dá para dizer é que o Corinthians só pretende anunciar o Memphis Depay depois dele passar por exames médicos. Realiza os exames médicos, está tudo ok, o Corinthians o aprova. O Memphis fez alguns pedidos nos últimos dias, umas regalias em meio à tratativa para renovação de contrato. Entre essas regalias, de acordo com uma Gazeta, um camarote na Neoquímica Arena, que já foi aceito pelo Corinthians, a realização de 2 eventos por ano na Neoquímica Arena, com 50% da receita destinada ao staff dele. O Corinthians também aprovou, além de 20% do valor do prêmio de cada título para ele. Essa parte o Corinthians recusou. O mais maluco foi o pedido do Memphis de 20% do prêmio em caso de um eventual título da Copa do Mundo de Clubes em 2028. Com observação importante de que o contrato do Memphis se encerra antes do Mundial. Então, não sei se tem muita lógica, né?
aceitar pagar um prêmio do Mundial sem contar com o Memphis Depay. Ele entende que é justo, que seria legal, o Corinthians entende que não tem nada a ver, e esse cláusula específico, esse item específico pedido pelo Memphis Depay foi recusado. Eu imagino que o Memphis será reforço do Corinthians, vai renovar o contrato, e a CBF já avisou ao Corinthians de que mesmo renovando esse contrato depois do fim do atual vínculo, que acabou na última sexta-feira, o Memphis vai ter condição de ser registrado mesmo com o Transferban. Trata-se de uma negociação que já havia, trata-se de um atleta que já estava no Corinthians, ou seja, ele não entra nessa regra do fair play, beleza? O Edmar José, Nicola, o Corinthians é um clube abandonado, o time não tem atacante, é um elenco limitadíssimo, e ele termina com um palavrão. É louco isso, né? Porque o Corinthians tem a terceira maior folha salarial do país, acima de 30 milhões de reais mensais, e tem, de fato, diversas lacunas e problemas no elenco, né? Você tem o Yuri Alberto como primeira opção para centroavante, a segunda é o Pedro Raul ou o Guinegão. Tanto um quanto o outro tem enormes dificuldades. Acho que seria mais normal que fosse o Guinegão, atleta da base, salário baixo, enfim, até pode render uma venda futura, caso consiga performar bem. O problema é ter o Pedro Raul, que ganha 750 mil reais por mês e não marca gols com a camisa do Corinthians, e vem de um clube no México onde ele tinha menos gols que o goleiro. Thiago Volpe tinha 4 gols e o Pedro Raul tinha 2. E aí o Corinthians vai, gasta ou promete pagar 25 milhões de reais por esse centroavante, não paga, e esses 25 milhões se transformam em 40 milhões, com juros e correção monetária. Que mais? O Giovanni Freitas, não esqueçam de deixar like, tá? Importante para que a gente chegue para mais pessoas. O YouTube só recomenda e entende as lives como legais, as lives com muitos likes. Wagner Leonardo quer jogar muito no Corinthians. Sandro Santa Cruz, você tem fundamento que você está escrevendo, tá? Tanto que eu contei no vídeo de hoje que, apesar da primeira recusa do Grêmio em relação à proposta de empréstimo do Corinthians, o Timão segue insistindo na contratação do Wagner Leonardo. O Corinthians entende que está diante de uma boa oportunidade de mercado. Deixa eu só ver se o Wagner Leonardo foi utilizado. Confesso que eu acompanhei bem mal esse jogo do Grêmio com o Mirassol. Gabriel Vasconcelos, peraí. Aqui, ó, reservas. Giovanni Cabral, Bright White, enamorado. O Wagner Leonardo não saiu do banco, e esse é um motivo de comemoração no Corinthians. O Corinthians não queria que ele atuasse, porque quem jogar essa fase de oitavas de final fica impedido de atuar por um outro clube na Copa do Brasil, entenderam? Nicole e o Memphis. Bom, o Memphis ainda precisa realizar exames médicos para assinar contrato de 2 anos com o Corinthians, tá? Ele fez algumas exigências nessas últimas horas, algumas o Corinthians aceitou, como por exemplo um camarote na Neoquímica Arena e a realização de 2 eventos dele por ano no estádio. 50% da receita desses eventos destinados ao staff dele. O Corinthians concordou. O que o Timão não aceitou foi o pagamento de 20% de qualquer título para ele. Isso o Corinthians descartou, tá? Não acho que é isso que vai impedir o negócio, até porque o Memphis não tem tantas boas opções no mercado para poder ficar escolhendo. Ele até postou, agora mais recentemente, agora à noite, foto dele no avião. Todo mundo imagina que ele esteja vindo ao Brasil para a realização desses exames. Deixa eu ver se eu acho a foto da postagem dele. Ele até chegou a dizer para o Neymar que estava vindo para o Brasil para trocar as figurinhas as figurinhas, aqui ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. O Neymar estava numa live, né, trocando figurinhas, ou mostrando figurinhas ao lado do filho dele. E aí o Memphis entrou na live para dizer, olha Neymar, eu tô indo para São Paulo e a gente vai trocar essas figurinhas, tá? E todo mundo imaginou que ele estava vindo, sei lá, algum dia da semana, mas ao que tudo indica ele já está a caminho, né? É da conta dele mesmo, do Memphis Depay. Então é possível imaginar que o Memphis esteja nessa segunda-feira já em São Paulo para a realização desses exames médicos e sacramentar a assinatura do contrato. Fala rapaziada boa, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivos e atualizados do Corinthians nesta segunda-feira com a agitação total do mercado da bola. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fui.